considerando as múltiplas vulnerabilidades que atravessam a vida das pessoas. A seção temática Vulnerabilidades e Interseccionalidades no contexto do suicídio. O cuidado em populações específicas propõe justamente essa reflexão, pensar como fatores sociais, raciais, econômicos, culturais, territoriais e subjetivos influenciam diretamente os processos de adoecimento psíquico, sofrimento e cuidado em saúde mental. Para este importante momento, recebemos Milena Faustino e Maíra Veiga. Milena Faustino é mulher negra, psicóloga, mestranda em psicologia, pós-graduanda em saúde mental, com ênfase em álcool e outras drogas, co-idealizadora e coordenadora do Núcleo de Valorização da Vida de Oeiras, no Piauí. E Maíra Veiga é nutricionista, atuante em saúde indígena, pesquisadora em saúde indígena, mestra em saúde e ambiente pela UFMA, especialista em saúde pública, em antropologia, sociologia indígena e em saúde indígena. Sejam bem-vindas, cada uma tem um tempo de 25 minutos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como já foi dito, eu sou Maíra, sou profissional da saúde indígena, atuo pelo Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão, numa casa de apoio à saúde indígena aqui em Teresina, porque a saúde indígena não obedece limites geográficos, é uma coisa muito importante e interessante da gente saber. Quando o assunto é cuidado em saúde, não existem limites geográficos, e eu vim aqui acompanhada hoje dos meus queridos. Tem duas mulheres indígenas aqui comigo, atuantes na saúde indígena também, né? A Líbina, que é acadêmica de psicologia, técnica em enfermagem, faz parte da etnia Tuxá e da etnia Guajajara. Tem a Thaís Guajajara, que é assistente social lá da Casai. Tem o Márcio, que é meu marido, farmacêutico também, veio aqui nos dar suporte. É uma alegria estar com vocês nesse momento para falar um pouco sobre algo que eu acho que, para fora das paredes da saúde indígena, talvez não se discuta tanto, que é o suicídio de povos indígenas no Brasil. Antes, eu vou só contextualizar a gente, né, segundo os dados mais recentes do IBGE em relação a esses povos. No Brasil, segundo o último censo de 2022, existem aproximadamente 1.693.536 pessoas indígenas, aproximadamente 0,83% da população do país, divididas em mais de 305 etnias. O censo de 2022 trouxe 305 etnias, mas nos últimos anos nós já tivemos atualizações e reconhecimento de mais etnias. Falam mais de 150 línguas. Repito, línguas, não são dialetos, são línguas reconhecidas, tá? E estão mais presentes nas regiões norte e nordeste, sendo que 51% vive na Amazônia Legal, que compreende ali os estados da região norte, parte do Maranhão, parte do Mato Grosso. E um dado interessante é que hoje, segundo o censo de 2022, mais da metade da população indígena no Brasil vive em contexto urbano. 46,03% reside em áreas rurais, principalmente em terras indígenas reconhecidas ou lutando por reconhecimento. Aqui é um gráfico que é um recorte da minha dissertação de mestrado. Em vermelho estão os estados do Nordeste, né, e sua população indígena, e a gente vê que existem perfis diferentes entre esses estados. Existe a Bahia, existe o Maranhão, Pernambuco, Ceará, que tem uma quantidade bem maior, e alguns estados que não têm tantos povos indígenas reconhecidos, resultado, sobretudo, do processo de colonização, que foi violento. Então, existem esses povos, mas a maioria deles acabou fazendo migração para outros estados, quando esse processo de colonização veio violentamente. Inclusive, os povos indígenas do Piauí, eu trouxe aqui, a nível de curiosidade, algumas informações, já que nós estamos no estado do Piauí, já que muitos piauienses ainda acreditam que não existem povos indígenas do Piauí. Eu sou recorrentemente questionada sobre isso. Mas tu trabalha aqui? Existe indígena no Piauí? E aí existe, sim. O mesmo censo lá de 2022 trouxe para a gente mais de 7 mil indígenas autodeclarados. Lembrando que a autodeclaração de povos indígenas ela é um pouco mais burocrática, né? Porque ela exige uma liderança de referência, ela exige uma documentação específica. Isso dificulta a autodeclaração
desses 53,97% que estão em contexto urbano, certo? Então, a gente tem várias problemáticas envolvendo a autodeclaração. Como o processo de colonização indígena, como o processo de colonização no Piauí, ele veio de maneira muito violenta, urbanizou-se demais esse povo, essa galera, a nível de sobrevivência mesmo, para que pudessem seguir existindo. Né? Vou negar a minha origem para seguir existindo, para seguir resistindo. E esses povos têm enfrentado uma grande dificuldade nessa retomada de suas etnias. Existe uma etnia piauiense, por exemplo, a Croagamela, que é muito comum em estados como o Maranhão e o Pará, porque fizeram migração, que por um tempo chegou a ser oficialmente reconhecida como uma etnia extinta. E aí foi uma etnia que tem que lutar por sua nova, né, por sua nova autorização para existir diante dos órgãos oficiais. Houve, em relação ao censo de 2010, um crescimento de 144% de indígenas no Piauí via autodeclaração, o que remete a uma retomada identitária, a um processo de fortalecimento étnico, né? E aí os povos mais populosos aqui desse estado são os Tabajara, a Croagamela, Cariri, a região ali de Piripiri, a região onde mais tem indígenas presentes, vivendo essa retomada de território. Os territórios estão sendo organizados, reconhecidos, para que esses indígenas possam ter essas lideranças e essas terras de referência e possam acessar as políticas públicas, sobretudo de saúde, uma vez que ainda temos também a problemática de que as políticas públicas específicas de saúde indígena no Brasil excluem povos em urbanização. Somente indígenas reconhecidos como uma terra indígena de referência é que têm acesso ao nosso cuidado da saúde indígena. Agora, veja só, mais da metade dos indígenas do Brasil está em contexto urbano. Isso significa que mais da metade dessas pessoas não está acessando o seu direito às políticas públicas de saúde. Uma problemática enorme, né? Muitos indígenas vivem fora das terras demarcadas, existem poucos territórios oficialmente reconhecidos no Piauí. A saúde indígena, enquanto organização, chegou ao estado do Piauí no ano passado. Nós participamos, inclusive, dessas reuniões somente no ano passado. É o estado do Ceará que cuida oficialmente da saúde indígena do Piauí hoje. Aqui ainda não tem um distrito sanitário especial. É uma coisa que vai levar tempo, mas um debate que já está sendo levantado. E a militância indígena é muito forte aqui no Piauí para que haja esse acesso. Eles estão aí lutando, os caciques, os pajés, né, as pessoas estão na luta para que isso possa se realizar em breve. Nós também estamos na torcida, como uma casa de apoio que pertence ao Maranhão, mas que também atende a esses indígenas piauienses. Eu trouxe um estudo e um inquérito para a gente comparar os dados sobre suicídio de povos indígenas no Brasil. O primeiro estudo nacional de longa duração sobre suicídio indígena no Brasil. É um estudo que foi uma colaboração entre a Fiocruz e Harvard, usando os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, né, o SIM, através do DataSUS, usando projeções populacionais do IBGE e comparando a população indígena e não indígena. É um estudo longo, que teve duração entre 2000 a 2020. E ele traz para a gente que, na população brasileira geral, certo, houve o aumento de 4,6 para 6,4 por 100 mil no mesmo período, em relação ao suicídio. A taxa de suicídio entre indígenas no Brasil foi de 9,3 por 100 mil habitantes em 2000 e 17,6 por 100 mil habitantes em 2020. Isso significa que a taxa de suicídio indígena tornou-se 2,7 vezes maior que a população geral brasileira. É o que a gente consegue ver nesse gráfico que traz esse estudo, né? Em 2 décadas, a taxa de mortes autoimpostas pela população indígena se manteve bem superior à da população geral. O perfil das vítimas. Entre os 2.021 suicídios indígenas registrados entre o ano de 2000 e 2020, 64% ocorreram entre menores de 24 anos, diferente da população geral, em que o risco aumenta após os 60 anos. Segundo esse estudo, 64% ocorreram em menores de 24 anos. Deles, 68% eram solteiros e cerca de 95% tiveram como causa enforcamento, sufocação ou estrangulamento. As maiores taxas ocorreram nas regiões Norte e Centro-Oeste,
No Centro-Oeste, a taxa até caiu de 46 por 100 mil em 2000 para 34 por 100 mil em 2020, mas permaneceu ainda extremamente elevada. E na região norte, sobretudo no estado do Amazonas, a taxa aumentou de 2,7 para 100 mil, para 29 para 100 mil, certo? O Nordeste apresentou um crescimento de 1,4 para 4,8 mil nesse período. O Mato Grosso do Sul foi considerado o estágio mais crítico, ainda atingiu um pico de 105 suicídios por 100 mil indígenas em 2005 e nunca, nesses 20 anos de estudo, ficou abaixo de 43 para 100 mil. No Amazonas, a taxa passou de 0,99 para 100 mil no ano 2000 para 45 para 100 mil em 2014, chegando até a 38,6 para 100 mil em 2020. Ou seja, quando os dados de Amazonas e Mato Grosso são retirados, a taxa indígena fica até próxima à média nacional. Quando eles entram, fica muito acima. São, de fato, os estágios mais críticos. A pesquisadora Jacira de Araújo, a principal pesquisadora desse estudo, aponta que os dados do SIM melhoraram, mas ainda existem indícios de subnotificação, e ela traz os principais motivos nesses estudos que esses autores atribuíram, como o estigma, dificuldade de confirmar a intenção de morte, fragilidade dos registros em áreas remotas. Os autores relacionaram ainda com desamparo social, sofrimento coletivo, perda territorial, conflitos fundiários, racismo, xenofobia, dificuldade de inserção escolar e profissional, violência estrutural. Quando a gente fala de perda territorial, a gente não, para o indígena, a gente não fala só de não ter onde morar, em teoria, né? As cosmologias indígenas, elas relacionam a terra, o acesso à terra com tudo. O espiritual, o mental, alimentar, todos os sistemas indígenas, eles se ligam ao acesso à terra e ao senso de pertencimento. Eu estava rolando o feed do Instagram esses dias e me deparei com uma influenciadora indígena que é universitária e que disse que, quando ela está há muitos meses longe de casa, ela começa a perder esse senso de pertencimento e a questionar sua própria identidade. Aí ela vai para a frente do espelho, coloca os seus brincos, coloca as suas indumentárias, coloca os seus adereços, e ela pinta o seu rosto e ela sai na rua com os seus grafismos, mostrando quem ela é e relembrando quem ela é. E aí, na primeira oportunidade que ela tem, ela volta para o território. Porque é lá onde ela se lembra de quem ela é dentro dessa sociedade. E aí as universidades têm tido têm se organizado, né? Em alguns momentos, eu acho que a UFP tem um grupo de estudantes indígenas, né, em que eles se organizam para lutar por essas causas universitárias, mas também para se lembrarem de quem eles são coletivamente, mesmo que de etnias diferentes, mesmo com costumes diferentes, para se lembrarem de quem eles são dessa maneira coletiva. E aí eu trouxe também a análise descritiva dos óbitos por suicídio na população indígena, assistida pelo subsistema de atenção à saúde indígena entre os anos de 2010 e 2017. Para a gente fazer um comparativo, a gente vê que os resultados foram parecidos. Para quem não sabe, o subsistema de saúde indígena ele trabalha com dados fechados. Então, quem é fora da saúde indígena só tem acesso a esses documentos que são oficialmente lançados pela CESAI, mas a gente não consegue, como, por exemplo, no CISVAN, abrir o site e ver. Infelizmente, esse banco de dados ainda é fechado, né? Estão lutando para que seja um banco de dados aberto, que possa ser gerenciado mais facilmente por quem faz pesquisa. O objetivo dessa análise foi descrever o perfil epidemiológico dos óbitos por suicídio na população indígena assistida pelo SASI-SUS, que é esse subsistema de saúde de saúde indígena, entre os anos de 2010 e 2017, né, está ali o período, utilizando o módulo demográfico do CIASE em relação a óbitos e a população. E aí, no Brasil, os indígenas tinham taxa de mortalidade por suicídio quase 3 vezes maior que a população em geral, 15,2 por 100 mil habitantes, foi o resultado desse estudo, de acordo com os dados específicos do SASI-SUS, certo? Eu trouxe aí o gráfico que vai nos mostrar 22 mil óbitos entre 2010 e 2017 registrados, 725 óbitos por suicídio extraídos do CIASE,
712 por lesões autoprovocadas intencionalmente, 13 por intoxicação exógena de intenção indeterminada, e aí a gente vê a taxa geral acumulada de 12,3 óbitos por 100 mil habitantes. Corroborando com o estudo que nós olhamos mais cedo, a taxa de mortalidade por suicídio se dá nos DICEIs que envolvem as regiões do Norte e o Mato Grosso. Então, também temos esses dados, certo? Temos aqui também, em relação à faixa etária, nós podemos ver que a maioria ocorreu em homens entre 15 e 19 anos. Então, realmente, na faixa da juventude, de acordo com esses dados do subsistema. Os autores desses estudos relacionam o suicídio indígena, né, ou seja, a CESAI e o Ministério da Saúde, que deram origem a essa análise, relacionam o suicídio indígena com desestruturação comunitária, com a perda territorial, com a violência histórica, racismo, alcoolização, principalmente diante da proibição do uso de cannabis dentro desses territórios, que era algo que sempre foi muito relacionada à vivência espiritual, né, através da pagelança, com os conflitos culturais, fragilidade das políticas públicas e a exclusão social. Ou seja, o território é um fator determinante de saúde indígena. As medidas que o Ministério da Saúde propôs após essa análise foram o fortalecimento da atenção psicossocial indígena, maior capacitação de profissionais, articulação entre os DICEIs, os CAPSs e a atenção básica, inclusão de lideranças e pajés no cuidado. Afinal, a gente não pode esquecer que tudo está estritamente relacionado, né, dentro das cosmologias desses povos. Ações comunitárias de proteção, educação permanente em saúde mental indígena, para que os profissionais consigam lidar melhor com essa problemática, e o enfrentamento da subnotificação, com certeza. Foi lançado no ano de 2019 essa cartilha com estratégias de prevenção do suicídio em povos indígenas, que vai orientar a identificação precoce do risco, o acolhimento comunitário, a abordagem entre a atenção básica, CAPS, e os distritos sanitários especiais indígenas, a vigilância de tentativa e óbitos e o acompanhamento de famílias enlutadas dentro da saúde indígena. Também são estimuladas a formação de redes comunitárias. A CESAI passou a incentivar a criação, dentro desses territórios, de sentinelas, guardiões da vida, redes comunitárias de proteção, com a proposta de identificar os jovens em sofrimento, de fortalecer os vínculos comunitários, criar redes de escuta dentro das aldeias. Houve também um incentivo maior à inclusão de saúde mental indígena na atuação dos distritos sanitários, ou seja, mais ações voltadas para a saúde mental, vigilância de violência autoprovocada, acompanhamento psicossocial, articulação com o CAPS e RAPS, inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas equipes multiprofissionais de saúde indígena. Assistentes sociais, acho que nós estamos bem amparados, de certa forma, dentro da saúde indígena. A inclusão do profissional psicólogo ainda é algo que está deixando a desejar, mas que a gente espera que essas vagas comecem a surgir o mais rápido possível, porque nós precisamos delas. Na CASAI, ali, a gente vê todos os dias. O psicólogo já foi inserido como parte do que a gente chama de NASE, né, que é um núcleo ali de cuidado, junto com o nutricionista, por exemplo. Eu sou nutricionista, estou inserida nesse contexto. Esperamos que a Jesus comece a realmente implementar essas vagas dentro de todos os territórios. Ações itinerantes em territórios, materiais didáticos que são feitos, webinários dos quais participamos com frequência de fato, formação intelectual, educação permanente sobre suicídio indígena para os profissionais. E, claro, né, é sempre a orientação para que o profissional compreenda as cosmologias indígenas, sobretudo nós, profissionais não indígenas, mesmo tendo vivências próximas, para que a gente entenda essas cosmologias. Nós trabalhamos com etnias diversas, ali na CASAI, às vezes, mesmo dentro da mesma etnia, a depender do lugar, do território, essas cosmologias mudam completamente, todas as crenças. Nós tivemos um jantar com os palestrantes e eu estava contando, né, em relação a essas cosmologias. Por exemplo, existe uma etnia que a gente atende, a etnia Canela,
onde se o paciente tiver algum problema inflamatório, sobretudo exposto, como uma queimadura, uma cirurgia, ele não pode comer frango. E ninguém da família come frango. Não só ele, ninguém da família. Porque eles acreditam que eles vão sentir a bicada dos bichos que bicam, a mordida dos bichos que mordem. Então, tem uma parte dos Guajajara que não comem tambaqui, por exemplo, que é um peixe que morde. Piranha, quando faz cirurgia, ou quando está com um quadro inflamatório, uma queimadura. E aí, estávamos nós cuidando de um determinado paciente, jovem, sofreu uma queimadura, e estava aqui em Teresina para ser tratado. E aí o pai dele liga para a aldeia, diga para ninguém comer frango. E aí acordamos um belo dia e o paciente estava com o braço vermelho. E as meninas fazendo o curativo normalmente, ele acordou e estava sentindo muita dor, E aí as meninas, será que foi alguma coisa? Vamos levar ao médico. Aí o pai chegou, ligue bem para a aldeia e pergunte quem comeu frango. Porque comeram. E aí, né, o paciente que manda, ligamos para a aldeia. Eu confesso que, como foi minha primeira experiência com essa cosmologia específica, eu fiquei assim, eu não tratava muito dos pacientes canela até então, eu estava descrente. E como nutricionista, pessoalmente, eu estava descrente. Aí ele disse, pode ligar e perguntar que alguém comeu. E as meninas ligaram. E aí, gente, não é que o tio do menino tinha comido frango? O tio do menino, lá dentro do território, no Maranhão, a quilômetros daqui, tinha comido frango. E o menino acordou com o braço vermelho e sentindo dor. Como explica? Né? Como explica? Aí eu, como nutricionista, aí o profissional psicólogo que vai dar suporte a essa família, a nossa abordagem vai ser como? Uma abordagem de aprendizado. A gente não vai lá para ensinar nada. A gente vai lá para escutar, aprender e acolher. É o que a gente pode fazer. Eu só disse, pois, como é que a gente pode, com quem que eu converso como nutricionista, com quem do território que eu converso, para a gente dizer para tirar frango da frente desse povo. Vamos atrás de resolver. É só isso que a gente pode fazer. Entender que é outra relação, é outro tipo de relação. Então, a gente tem, nesse contexto, que evitar abordagens exclusivamente biomédicas. Vocês, que, quem sabe, são estudantes de psicologia, talvez queiram atuar na saúde indígena, eu, como profissional, indico muito. A gente vai para o território para muito mais aprender do que ensinar. Quando a gente chega lá, a gente tem que chegar humilde, entendendo como é que acontece, entendendo como é o modus operandi, no que eles acreditam, e a gente se coloca em posição de colaboração, porque é um mundo novo. Se a gente chegar lá, mas não, por quê? O livro tal, e olha que eu sou pesquisadora, né, gente? Eu trouxe dados, eu sou uma amante dos dados e da ciência, né? Faço pesquisa quanti e quali. Mas se a gente chegar achando que tudo no mundo cabe numa planilha de Excel e dá para tabular, a gente não consegue cuidar dessas pessoas e desses povos. Respeitar as lideranças e práticas tradicionais, importantes também, né, Líbina? Só quem vive a experiência de acompanhar um pajé para entrar no hospital infantil e rezar num paciente doente é que vai entender como é que a gente respeita essas lideranças e essas práticas tradicionais. E aí depois vê as outras mãezinhas, chama aquele homem para rezar no meu filho, porque o paciente melhorou. Quem é aquele homem que estava aqui tocando seu chocalho, que estava rezando e que estava falando, chama para rezar no meu filho também. Respeitar a pagelança, enquanto cuidado à saúde, principalmente. Respeitar a parteira, não só o médico que faz o parto. Né? Respeitar a rezadeira, a herveira, não só o remédio da farmácia, né? Respeitar a farmácia viva, respeitar as práticas tradicionais. E, nesse contexto, claro, o bem viver, que é... Já estou encerrando, viu, meninas? O bem viver, que é um conceito indígena sul-americano que não surgiu oficialmente no Brasil, mas que é vivido pelos indígenas brasileiros, ou pelo menos existe essa tentativa, ele vem, né, de fato, trazendo a esperança
de que o homem e a natureza sejam vistas para além da lógica capitalista do recurso. No bem viver, a natureza não é só um recurso, e no bem viver, o homem não é só um objeto de utilidade. Segundo a lógica do bem viver indígena, a convivência entre o homem, a natureza, a mãe terra, o universo, a espiritualidade, ela deve ser recíproca, harmoniosa e integral. Então, ninguém é mais importante que ninguém. Está todo mundo aqui vivendo junto. Uma vez, um paciente, que é tio de Líbena, que está aqui com a gente, eu cheguei na Casai, e aí ele disse: Maíra, eu passei a noite sonhando com meu avô. No dia que ele me contou a história do teu nome, vem aqui que eu vou te explicar. E aí eu até gravei, porque eu fiquei super... agora eu vou entender. E ele diz: os Maíras, para os Guajajaras, são espíritos da floresta, que protegem as florestas, que protegem as águas. E aí são figuras importantes, que às vezes, quando querem, se apresentam como gente, e quando não querem, se apresentam invisíveis. Você só sente, ou eles continuam ali. E aí ele foi me contar de como o avô dele contou que os Maíras protegeram um rio na região onde ele mora. E aí ele olhou para mim e disse assim: e eu tenho certeza que o seu nome não é em vão. Você está aqui para cuidar da gente, você está aqui para nos proteger. Então, valorize o seu nome. Dê valor ao seu nome, faça valer o seu nome. E aí a gente percebe a lógica do bem viver dentro disso. Quem é o Maíra? Um agente de cuidado, um agente espiritual de cuidado, né? São agentes chamados para tratarem de problemas que muitas vezes são físicos. Então, o bem viver, ele traz o pertencimento, ele valoriza o território, ele valoriza a ancestralidade, ele traz o cuidado coletivo da vida como primordial. E aí, o responsável pelo jovem, passando por dificuldades, com pensamentos suicidas, não é só a equipe de saúde indígena, é toda a comunidade. Afinal, é preciso uma aldeia para criar uma criança, não é? E para manter esse jovem e esse adulto existindo no mundo. Então, é necessário que o cuidado coletivo da vida se mantenha. E aí valoriza a espiritualidade, trata tudo como uma coisa só e leva a sério a continuidade da vida como povo, não só individualmente, mas como povo. E aí eu trouxe as citações de alguns autores indígenas que eu gosto muito, que eu também utilizo na minha pesquisa recorrentemente. Ailton Krenak, que diz que a humanidade precisa voltar a sonhar junto com a terra, bem viver. Ele diz também, em um livro que leva esse tema, que a vida não é útil. Ele tem um livro que fala muito sobre o bem viver e que ele diz: a vida não é útil. O que é que ele propõe nesse livro? Que a gente quebre essa ideia do produtivismo capitalista, de que a gente entenda que a gente precisa viver no nosso ritmo, pensando a coletividade, pensando o respeito à terra. O Daniel Munduruku diz que bem viver é viver em comunidade, respeitando a natureza e compartilhando os saberes. E a Eliane Potiguara diz que nosso compromisso é com a vida coletiva e com a continuidade dos povos. Vocês lembram que eu falei para vocês no começo que mais da metade dos indígenas brasileiros hoje vivem em contexto urbano? Nós não temos políticas públicas que amparem esses indígenas, que reúnam esses indígenas em grupos para que eles possam viver o pertencimento, viver a territorialidade, mesmo dentro daquele novo território. Afinal, a gente também precisa quebrar esse estereótipo de que o indígena só é indígena quando está aldeado. Esse é um termo, inclusive, que a gente nem gosta, né? Mas é o que está aí na literatura oficial, de que o indígena é menos indígena porque ele vive em contexto urbano, porque ele tem um celular, porque ele tem um carro, porque ele acessou a universidade. O colonizador chegou, tirou esse pessoal do seu território,
aldeou em cidades, porque o termo aldeamento surge a partir dessa junção em cidades, para que aquela mão de obra possa ser utilizada, obriga essas pessoas a se vestirem, a aprender o idioma oficial do país, a trabalharem no contexto urbano, e aí depois dizem para essas mesmas pessoas que elas só são indígenas se elas estiverem fora do contexto urbano, se elas estiverem dentro do território. Né? Que indígena que saiu de seu território no processo de colonização só porque quis? Sai porque não tem acesso à educação. Sai porque precisa trabalhar para organizar a vida em comunidade. Sai porque precisa, nunca porque quer, né? E essa visão coletiva, essa visão do bem viver é que se faz essencial para que o suicídio indígena não seja compreendido fora da história da colonização, fora da história da violência territorial e fora da ruptura desses modos de vida. As cosmologias indígenas são essenciais para que a gente consiga estabelecer o cuidado com essas pessoas. Aqui estão as referências utilizadas no meu trabalho. E obrigada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou botar as referências aqui, caso alguém queira colocar o QR Code, rapidinho, que eu estou vendo que tem gente apontando celular. Gente, eu aprendi a fazer isso no mestrado, eu me senti tão tecnológica. Quando eu consegui transformar referências em QR Code, me senti tecnológica demais. Não, eu me considero analógica também, isso aqui foi o meu auge. Isso aqui. Não sei usar IA na pesquisa, vou precisar fazer uns cursos, ainda sou assim toda... Posso mudar? Muito obrigada, viu, gente? Muito bom, Maíra, parabéns. Acredito que trazer, né, e evidenciar o quanto que a promoção da saúde mental, quando a gente pensa o território, né, quando a gente pensa as práticas do bem viver, são questões que são fundamentais, que, na verdade, acredito que a maioria de nós que estamos aqui, nos nossos processos de formação, não tivemos. Inclusive, eu até lamento que boa parte do auditório tenha saído logo nessa mesa, que é uma mesa que traz questões tão importantes que, muitas vezes, não se tem uma visibilidade maior. Lá em Maceió, a gente tem um programa que, atualmente, eu estou coordenando, que é o programa Matimazi. E é um programa que nós levamos ações para promover saúde mental em territórios quilombola, indígena, cigano, ribeirinhos, porque a gente entende que, se a gente começa a desenvolver mais essas práticas, ações que possam promover a saúde mental, tendo a parceria também dos profissionais que vão estar lá dando continuidade a essas práticas, a gente consegue, sim, não só reduzir mais, né, esse dado lamentável, né, da gente ver o quanto que, infelizmente, atinge principalmente a população indígena, né, a questão do suicídio. Mas a gente também, quando desenvolve essas práticas, a gente encontra estratégias para se pensar em promover saúde mental para além do individual, né, pensando nas práticas coletivas, pensando questões, por exemplo, como a demarcação de terra, que é algo que a gente vê que, tanto para a comunidade indígena como quilombola, hoje em dia é uma luta muito grande, né? O quanto que toda essa população foi violentada por todo o processo colonizador, como você já colocou. E, se nós, enquanto pessoas profissionais, também não abraçamos essas causas, como é que vai ficar, né? A gente só vai realmente ver cada vez mais a população sendo violentada, sendo destruída, e os impactos que refletem as consequências da saúde mental é só a ponta do iceberg, né? Porque existem questões muito maiores, né, quando você traz todos esses processos, né, do território, enfim. Mas parabéns, muito bom. Vamos agora dar continuidade com Milena. Fique à vontade. Conceição Evaristo, uma autora negra, mineira, ela diz o seguinte: a nossa literatura, ela não foi feita para ninar os da casa grande. Ela foi feita para incomodá-los nos seus sonos injustos. É com essa frase que eu dou boa tarde a vocês, porque este momento é feito realmente para incomodar. Porque quando a gente fala sobre suicídio com população negra, com população indígena, população LGBTQIA+, nós precisamos promover o incômodo para, assim, haver a mudança no nosso contexto. Eu sou Milena Faustino, quase ali uma, né, Maíra, Milena, uma dupla aqui.
Como já foi dito, eu me apresento sempre, primeiramente, como mulher negra, faço questão de afirmar isso, sou mestranda em psicologia, atuo no município de Oeiras, na coordenação do Núcleo de Valorização da Vida. De vez em quando eu vou ficar olhando para ali, porque a plaquinha levanta, né? Aí, para eu não perder o tempo, enfim. Mas vamos lá. E aí eu decidi trazer, no momento de hoje, essa pergunta: quem tem direito a viver? E aí, antes de dar continuidade à minha fala, neste momento, eu já quero deixar aqui uma sugestão para a organização do Congresso, de dizer que uma temática como essa, que a gente está trazendo agora, que a Maíra trouxe, é de grande importância que ela esteja no palco principal, como palestra principal, porque a maior população do nosso país é negra, é indígena, e elas estão morrendo por suicídio. Então, nós precisamos que esse auditório aqui esteja lotado de gente para ouvir essas perspectivas, porque não tem como a gente traçar protocolo de risco sem saber o lugar que essas pessoas ocupam na sociedade. Deixo aqui a minha sugestão para vocês, tá? E aí, dando continuidade, eu acho muito importante situar quem são essas pessoas. Quando eu falo de população negra, quem são essas pessoas, que lugar elas ocupam na nossa sociedade, qual é a história dessas pessoas em nossa sociedade. E aí, eu aponto para onde, gente? Para poder... Eu te disse que eu sou analógica. Para cá, para lá. Aqui, passei. Obrigada, Ingrid. E aí eu trago, logo de início, o trecho da carta de Esperança Garcia, uma carta que é datada de 6 de setembro de 1770, onde ela diz: eu sou uma escrava de Vossa Senhoria. Ainda nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas e pancadas em um filho meu, sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas. Olha só essa carta escrita por uma mulher escravizada em 1770, que inclusive hoje é considerada a primeira advogada negra do Brasil. Mas aqui ela já dizia das condições que aquela população vivenciava. E aí, para fazer um contexto histórico, justamente para a gente localizar estas pessoas, é importante afirmar que a abolição ela não libertou. Sei que no 13 de maio, algumas pessoas ainda comemoram a assinatura da carta da princesa Isabel, enfim. Mas a abolição ela não libertou. A abolição, na verdade, jogou a população negra para um outro campo. Para um campo, uma sociedade que não lhe oferecia casa, que não lhe oferecia educação, que não lhe oferecia assistência, as plaquinhas já estão aparecendo, que não lhe oferecia assistência. Então, se saiu de um contexto de aprisionamento para um outro contexto de aprisionamento. E aí, aqui eu trago alguns marcos históricos. Em 1770, nós temos a Carta de Esperança Garcia. Em 1888, nós temos a Lei Áurea, uma liberdade formal. Mas que liberdade é essa? Que eu não tenho terra, que eu não tenho casa, eu não tenho renda, eu não tenho sequer políticas de inclusão. Entre 1889 e 1930, houve o fortalecimento da política de branqueamento, o incentivo da imigração europeia dos negros deslocados do mercado de trabalho. O que foi essa política de branqueamento? Foi no sentido de dizer, olha só, esse lugar aqui tem muito preto. Nós precisamos clarear essa população que está aqui. Então, nós vamos trazer imigrantes, vamos trazer italianos, vamos trazer as pessoas da Europa, para que eles possam se relacionar. E aí, com o tempo, aqui vai estar todo mundo branco, e a gente vai resolver o problema desse bando de preto que tem aqui nesse país. E a gente viu que não foi isso que aconteceu. Hoje, nós temos um contexto de pessoas mestiças, de pessoas que são das mais diversas cores. E aí, em 1998, Abdias Nascimento faz uma fala no Senado onde ele diz:
não sendo mais um investimento, o negro, e sem qualquer proteção nas esferas das leis, o negro agora era livre para escolher a ponte sob a qual preferia morrer. Olha só a força dessa fala de Abdias Nascimento. Ele diz, olha, o negro agora, ele não sendo um investimento, né, já que ele foi libertado, então agora que ele é livre, ele vai ter a escolha sobre qual ponte ele vai preferir morrer. Porque num contexto onde eu não sou amparado, onde eu estou sempre nessa posição de não ser, e aqui eu uso o conceito, né, de Sueli Carneiro, onde ela traz um dispositivo de racialidade, né? O negro nessa posição de não ser, o branco na posição do ser e o negro na posição de não ser. Qual é a única possibilidade? A morte. Porque se eu não sou ninguém, onde é que eu vou me colocar nessa situação? E aí eu também trago aqui o poder sobre a vida e sobre a morte. Aqui é um conceito de Foucault, a gente não vai adentrar sobre isso, porque senão seria não sei quantas horas para a gente falar a respeito, né? Mas Foucault, ele traz justamente essa ideia de biopoder, de biopolítica, o Estado tendo poder sobre os corpos das pessoas, o Estado onde ele determina quem vai viver e quem vai morrer. No fazer viver, o biopoder, ele administra a vida da população através de políticas públicas de saúde, de educação, de natalidade, de longevidade. E o deixar morrer é justamente a negação dos cuidados e a exposição a riscos também são formas de poder. Não matar diretamente, mas não salvar. Eu estou no mestrado em Parnaíba. E aí lá nós temos o contexto das marisqueiras, né? No contexto ali do nosso litoral. E constantemente essas marisqueiras elas enfrentam batalhas contra o mercado capitalístico que quer inserir hotéis ali perto dos mangues, né? Destruindo justamente este território que faz com que... Eu estou olhando para vocês, se você levantar a placa eu vou ver. Que faz justamente destruir esse território que é fonte de vida para esta mulher. Então, quando o Estado permite que essas empresas vá até aquele território e construa hotéis, construa edifícios que mate aquele território que é vivo, o Estado está contribuindo, mesmo que não diretamente, para esse deixar morrer. Não é aquela coisa que o Estado chega e fala, pei, te matei. Mas é uma coisa que o Estado vem, vamos aqui deixar você morrer de uma forma singela, devagarzinho. Entende? Se eu estiver falando muito rápido, vocês peçam, por favor, tá? E aí o racismo, ele vem como tecnologia utilizada pelo Estado para dividir quem merece viver e quem tem poder, e quem pode ser abandonado para a morte. A raça como autorização para o deixar morrer sem culpa. A raça, nesse contexto, ela vem como autorização para deixar morrer. Uma autorização que parte do Estado. Uma autorização que nem sempre vem de forma evidente, de forma objetiva. Às vezes, sim, quando a gente vê a violência policial, por exemplo, em relação à população negra. E a morte de adolescentes, de jovens, de mulheres, de homens negros que são mortos pelo Estado através da polícia, por exemplo. Mas existem outras formas também de deixar morrer. Ser soberano e exercer o controle sobre a mortalidade e definir a implantação e manifestação do poder. E aí aqui eu trago Achille Mbembe, que ele traz o conceito de necropolítica, porque ele diz que o biopoder ele não é suficiente para explicar a violência contra a população racializada. O Estado ele não apenas deixa morrer, ele faz morrer. O Estado ele faz a pessoa negra morrer.
Porque o Estado constrói uma imagem da população negra. E aí, veja só, se essa imagem que é construída, e que foi construída não de agora, mas de há muito tempo atrás, é de que a população negra é uma população que é insuficiente, que não é inteligente, que não é capaz, que não serve para o trabalho bem remunerado, que só serve para estar em lugares subalternizados, o Estado ele faz esta pessoa morrer. Porque quanto mais a pessoa negra trabalha para ganhar o mínimo, menos tempo ela vai ter de poder ter acesso ao sistema de saúde, por exemplo. Menos tempo ela vai poder ter acesso à educação, por exemplo, ao lazer. Eu vi o Carlos Aragão trazendo aqui algumas questões. Ainda bem que ele saiu, porque eu sou muito fã dele, aí eu ia gaguejar aqui. Mas, enfim. Ele falando da importância do se dormir bem, do se alimentar bem, de se exercitar, de fortalecer a mente. E aí eu pergunto, gente... Estou na sua frente, mas vou ficar mais para cá. E aí eu pergunto, gente, numa sociedade como essa, onde a população negra está, em sua grande maioria, na classe baixa da baixa da baixa, onde ela tem que triplicar o tempo de trabalho para conseguir o mínimo, como é que dorme? Como é que faz exercício físico? Como é que tem tempo para lazer? Como é que vai no posto de saúde? É o Estado fazendo morrer. Ele não te mata diretamente, mas ele faz você morrer. A necropolítica é o poder de ditar quem vive, quem morre e quem é exposto à morte prematura, regulando, inclusive, a vontade de viver. E aí foi dito aqui, na palestra anterior, esqueci o nome dela que estava... Não é você não, Maíra, eu lembro seu nome, é a que estava antes com o Carlos, né, falando justamente desse esperançar na vida. Né? Fernanda, né? Ela está ali, mulher, desculpa, está ali. Dessa importância da gente ter esperança na vida. Né? E aí a necropolítica ela age justamente para o contrário. Quando a necropolítica age, ela age no sentido de tirar a esperança no viver. E quando se perde a esperança na vida, nós temos um problema muito grande, que é um fator de risco para o suicídio. O racismo, o homicídio e suicídio da população negra pertencem ao mesmo pacote genocida, de epistemicídio e apagamento de vida acionado historicamente pelo Estado. Epistemicídio, que é uma das formas também de deixar morrer, é o apagamento da memória desse povo. É o apagamento... 10 minutos. É o apagamento da memória desse povo. É o apagamento da origem dessa população, que não acontece só na população negra, não, na população indígena também. Porque o Estado ele age numa forma, no sentido de apagar a sua história. A partir desse momento, você vai esquecer de onde você veio. Você vai esquecer o seu povo. E não foi isso que aconteceu com as pessoas escravizadas que vieram de África para cá? Elas eram obrigadas a dar voltas em árvores até esquecer o seu nome. Olha só a violência disso. Elas eram obrigadas a dar voltas em árvores para esquecer o seu nome e aceitar o nome que o colonizador estava dando a partir daquele momento. Isso é epistemicídio. É o apagamento da vida, que é historicamente colocado diariamente pelo Estado. E aí, quando eu falo Estado, a gente não pode pensar em Estado somente na magnitude dele grandão, porque todos nós constituímos o Estado. E aí é muito importante que a gente compreenda também como nossas ações contribuem para o fortalecimento disso aqui. Aqui não tem só psicólogos, né, gente? Tem outros profissionais também. Maíra é nutricionista. Então, é muito importante que nós, dentro das nossas especificidades, das nossas profissões, pensemos como é que eu posso
contribuir para que este apagamento não se propague? Como é que eu posso levar em consideração a vivência, a história, a origem dessa pessoa quando ela chega até mim? E aí eu também trago um outro conceito, que é de Cida Bento, que diz respeito ao pacto da branquitude. Um conceito que é um pacto que é silencioso. É um pacto que não preciso combinar com a Maíra. Maíra, nós vamos combinar isso aqui. Ele só acontece de forma silenciosa, entre pares iguais. Que financia esse silêncio. Cida Bento, ela afirma que existe um componente narcísico. O diferente é percebido como ameaça ao normal. O racismo, ele não é só violência. O racismo é a autopreservação de um grupo dominante. O racismo, ele não é só a violência. O racismo é uma forma de dizer, olha, você é o outro, eu sou o ser. Você é o não ser, eu sou a pessoa humana. E aí existe um pacto que nem precisa ser combinado, mas ele existe. E eu vou dar um exemplo muito autoexplicativo. Pessoas negras que chegam em espaço de poder para atuar em um determinado dispositivo, por exemplo. E a gente sabe da dificuldade, e aí eu falo a gente, porque eu estou me colocando neste lugar de mulher negra que ocupou lugares de espaço, que ocupa lugares de espaço de poder de decisão, mas que também passou por aquilo que o Pacto da Branquitude promove. Então, vamos pensar em pessoas negras que chegam nesse lugar, que tentam fazer o seu melhor trabalho, mas que não encontram vias possíveis para poder realizar. Porque ou não tem verba, ou é muito difícil, ou você está inventando demais, ou o município não precisa disso. E aí, esse movimento, a gente sabe, nós que trabalhamos em serviço público, nós chegamos com a expectativa de promover mudança. E aí, quando essa expectativa, tem uma professora minha que diz assim, que expectativa é igual paçoca. Quando a gente menos espera, ela se esfarela todinha, né? E aí, quando você chega com essa expectativa e você não vê isso acontecendo, você adoece. E aí, o que é que o sistema quer? Que você desista. Que você saia dali. Mas aí você sai, pensa na sua saúde mental e logo em seguida vem uma pessoa branca atuar no seu lugar. E aí todas as portas se abrem, gente. Os recursos que não tinha antes, agora tem. As possibilidades que não tinha antes, agora tem. Foi combinado ali? Não foi, mas existe um pacto entre iguais. E eu acho muito importante a gente falar isso, não para dizer assim, Milena, você está falando de brancos? Eu estou falando de conceito de branquitude, eu não estou falando de um branco, eu estou falando de um sistema que promove privilégios para pessoas brancas. Milena, mas eu não tenho culpa. Não tem, você não tem culpa, porque isso não começou agora, começou lá atrás. Mas você usufrui de tudo isso até hoje. Consegue compreender, gente? A meritocracia, ela entra como uma tecnologia de apagamento. Eu espero, do fundo do meu coração, que ninguém aqui acredite na ideia de meritocracia. Né? Nessa história de quem quer consegue. Porque isso também é uma forma... 5 minutos. Isso também é uma forma de afirmar e de promover o adoecimento. Porque quando você diz assim, quem quer consegue, aquela pessoa que está lá na periferia, que tem que acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar e depois ir para a faculdade no final do dia e, infelizmente, ela não consegue um bom trabalho numa empresa que ela queria... Ela vai dizer, como assim, gente? Eu fiz tudo o que tinha para fazer. Por que eu não consegui? Não é quem quer consegue, gente. Existe um pacto. Existe toda uma organização por trás disso. Às vezes, pessoas medíocres conseguem lugares onde pessoas muito bem capacitadas não conseguem estar. E aí eu faço sempre questão de dizer na minha fala o seguinte, eu não sou... a regra, eu sou a exceção.
Eu estar aqui hoje falando para vocês, enquanto mestranda, formada há 11 anos, eu sou a exceção, eu não sou a regra. Tem muitos meninos e meninas negras que também teriam capacidade de estar aqui, mas não estão. Por quê? Talvez não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. As mãos que me estenderam, as pessoas que me ajudaram. Então, não foi mérito meu, minha gente, apenas. Foram pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E eu agradeço muito a elas até hoje. O pacto, ao se apresentar no sistema de saúde, se torna uma ferramenta de recusa de acesso ao cuidado. E é muito importante a gente pensar sobre isso. Quando o pacto ele se apresenta nos dispositivos de saúde, ele se transforma numa recusa de acesso ao cuidado. Porque, por exemplo, como eu estou falando especificamente de pessoas negras, se uma pessoa negra chega no OBS e ela percebe que toda vez que ela chega lá, ela é maltratada, mas a vizinha dela, que é branca, é sempre bem tratada, será que ela vai voltar nessa OBS para procurar cuidado? Provavelmente não. Porque ela sentiu essa recusa no cuidado. Deixa eu correr. Para Frantz Fanon, o racismo ele produz uma ferida psíquica. A colonização ela gera um complexo psicoexistencial, produzindo uma internalização na pessoa negra a ideia de inferioridade atribuída a ela pelo branco. E aí eu quis trazer isso aqui, porque às vezes a gente escuta muito. Mas isso é mimimi. Ninguém está fazendo nada. Você que está se achando inferior. E é importante que a gente compreenda a contribuição histórica para esse sentimento de inferioridade que, às vezes, ocupa as pessoas negras. Eu não vou longe, gente. Eu não vou longe. Hoje eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Vocês sabem qual foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu desci do avião? Em Brasília, a primeira vez, foi: será que eu mereço estar aqui? A pergunta que eu fiz foi: será que eu mereço estar aqui? E aí eu dei uma respirada, voltei e falei: sim, eu mereço estar aqui, pela minha história, pela minha contribuição, pelo meu trabalho desenvolvido, então eu mereço estar aqui. Mas antes de pensar sobre isso, veio o primeiro sentimento de inferioridade. Então, compreenda, o racismo, ele produz isso. E isso é causa de adoecimento. Deixa eu correr, gente. Para a Grada Quilomba, eu estou trazendo alguns autores que, no final, eu não sou tecnológica igual a Maíra, está tudo lá descrito, tá bom? Então, tirem foto depois, quem quiser ler. Mas, para a Grada Quilomba, as microagressões, elas não são apenas palavras, não. Elas são eventos traumáticos que acumulam, vão se acumulando. Vão se acumulando. Eu não sei se vocês acompanharam, recentemente, um psicólogo que acabou tirando a sua vida lá em Salvador, né, e que, inclusive, ele trabalhava com a questão do suicídio, e isso abalou todo mundo. E as pessoas se perguntavam assim: gente, mas por quê? Mas por quê? E a gente sabe que essa pergunta não cabe quando se fala em suicídio. Mas vejam só, uma situação de racismo que ele vivenciou num ambiente que era para ser de lazer, desencadeou um sofrimento tão profundo que ele desesperançou na vida. Então, é isso que a Grada Quilombo vem trazer. São eventos traumáticos que vão se acumulando. Quilombo, ela descreve o racismo como uma experiência contínua de violência psicológica. O isolamento, a humilhação repetida, a invisibilização, fatores presentes na vida de pessoas negras são reconhecidas pela sociologia como fatores de riscos, né, para o suicídio. Então, o que os dados revelam sobre a vida que é negada? Suicídio de 50% é 50% mais frequente entre jovens negros do sexo masculino. Uso de álcool associado ao sofrimento social, desemprego, violência, falta de amparo emocional, masculinidade negra hipersexualizada e o estigma em pedir ajuda. O risco de suicídio entre adolescentes negros é 67% maior do que entre brancos. Mulheres possuem maiores índices de depressão maior, ansiedade e ideação suicida. Vítimas de violência doméstica e obstétrica é desproporcional.
Subnotificação. Raça, cor ainda é subdeclarada nos óbitos por suicídio. E isso aqui é muito importante a gente falar sobre isso. Essa subnotificação. Porque se a gente não conhece, a gente não tem como trabalhar a questão. Se a gente não notifica, como é que a gente vai saber onde é que está o problema? Então, a notificação é importante. Tempo esgotado, mas eu vou acabar, está perto. Então, eu gosto muito de usar a literatura para poder trazer um pouquinho sobre essas questões do suicídio. A literatura negra, ela tem um testemunho, ela denuncia. Olha só o que a Carolina Maria de Jesus disse em Quarta de Despejo. Hoje estou tão triste, parece que o mundo está desabando sobre mim. Carolina de Jesus, uma mulher negra, periférica, que escreveu e hoje é reconhecida, mas que trazia nas suas escritas a vivência do dia a dia de uma mulher que vivia em periferia. E Conceição Evaristo, no seu livro Ponciar Vicêncio, traz o seguinte: Ponciar vivia uma vida que não era vida, era uma sombra de si mesma. A literatura, ela denuncia o sofrimento. A necropolítica do abandono e o que o Estado não faz. Apenas 57 municípios implementaram a Política Nacional de Saúde Integrada à População Negra, em mais de 5.500 existentes no país. Profissionais de saúde não recebem formação contínua sobre como o racismo produz sofrimento. Resultado: patologização, sem levar aspectos que constituem um sujeito. E isso é muito sério. Eu estou formada há 11 anos. Na universidade, eu lembro de ter tido apenas uma professora negra. E eu não lembro de ter tido nenhuma matéria que falasse sobre o racismo enquanto adoecimento. Eu não sei vocês agora na faculdade, mas na minha época não tinha. Na minha época é complicado, né, minha gente? Mas, enfim, na minha época, ninguém se ouvia falar em Virgínia Leone Bicudo. Ninguém se ouvia falar em Neuza Santos. Ninguém se ouvia falar em autores e autoras negras que trouxessem questões relacionadas à população negra. Eu estou terminando, Ingrid, calma, vai dar certo. Então, é muito importante, gente, que se a gente não recebeu lá atrás esse conhecimento, que a gente corra atrás agora, para aprender. Inclusive, isso está no nosso próprio Código de Ética da Psicologia, que é de estar sempre se atualizando, indo atrás de novos conhecimentos. Eu estou falando de psicologia, mas eu acredito que em todas as áreas isso é importante e é necessário. As campanhas de prevenção ao suicídio no Brasil ainda são deficientes ao que se refere ao recorte racial. Quando a gente fala em campanhas de prevenção ao suicídio, pouco se ouve sobre questões de recorte racial. Se engloba todo mundo num aspecto só. Como se todas as demandas fossem as mesmas. E não são. Os povos indígenas têm uma demanda específica. A população negra tem. A população LGBTQIA+, tem. A população idosa tem. Mas no mês de setembro, especificamente, se engloba todo mundo num grande bolão, né? Aí vamos fazer uma palestra aqui, falar sobre prevenção ao suicídio. Tá, mas você levou em consideração os aspectos individuais daquela pessoa que estava lá? Porque o dela pode ser diferente dessa outra aqui. A ausência de políticas públicas municipais contínuas sobre a importância do cuidado em saúde mental, levando em consideração o contexto social em que a população negra está. Isso aqui eu acho que eu nem preciso comentar, né, gente? A gente, infelizmente, vê que só nos procuram, e aí eu dou parabéns para a organização deste evento, de grande importância e relevância, porque, infelizmente, eu vou falar mais uma vez do meu lugar de psicóloga, parece que eu só existo para falar sobre suicídio em setembro, sobre saúde mental em setembro. E isso é preocupante, mas isso diz muito sobre como o Estado e as cidades se organizam para falar sobre essa demanda que é tão importante. E aí, minha gente, eu trouxe até um trecho dessa música, eu gosto muito. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito.
Não adianta a gente ficar aqui só sentado, ouvindo essa menina de 1,56 m, uma menina, olha só, minha gente, 11 anos de formada, deixa para lá, falando, e a gente não dá um jeito. É preciso dar um jeito, meu amigo. Reconhecer o racismo como fator de adoecimento. A gente precisa reconhecer o racismo enquanto fator de adoecimento. Não adianta o sujeito chegar à nossa clínica, contar o nosso sofrimento e você não levar em consideração o que o racismo está provocando na saúde mental deste sujeito. Letramento racial nas equipes de saúde e busca por atualização profissional. Letramento racial. Tem gente que não sabe nem como se referir a uma pessoa negra. Mas é porque você é moreno. Mas é porque você nem é tão escuro assim. E usa termos que, ao invés de ajudar, provocam um adoecimento ainda maior. Então, nós precisamos desse letramento racial. O que não é visto não é cuidado. Lembra lá daquela questão de subnotificação? O que não é visto não é cuidado. Inserir dados de raça, cor no sistema é de grande importância. Escuta que reconheça a história e não negue o sofrimento que o racismo traz. Ao invés de dizer assim, não, isso é coisa da sua cabeça, isso nem era racismo. Não façam isso. Nós estamos falando sobre a subjetividade, sobre o adoecimento que cada um traz. Então, não é coisa da cabeça dele. Se ele está sentindo, faz sentido. O nosso fazer profissional, ele não pode ser guiado pelas lentes do grupo que pertencemos. É preciso olhar o sujeito como protagonista da sua história e que tem muito a contar. Cabe a nós, com ouvidos e olhos atentos, enxergar e ouvir este sujeito em toda a sua complexidade, para que assim façamos a parte que nos cabe no cuidado com o outro. A gente não pode se fechar na nossa bolinha. A gente precisa estar de ouvidos e olhos atentos, para que a gente possa oferecer o melhor cuidado possível para essa pessoa que nos procura. E era isso, minha gente. Eu não trouxe QR Code, mas as referências estão aí. Obrigada pela atenção. Aí tá minhas redes sociais, enfim. Ingrid, eu passei dos 25 minutos. Fantástica, Milena. Já virei sua fã, viu? Adorei. E quando a gente pensa, né, em trazer as interseccionalidades, é pensando justamente, pessoal, nessas categorias, né,